Quando a respeitada executiva de uma companhia aérea, Julia Montgomery, percebe um padrão perturbador nas reclamações dos clientes, ela faz algo inesperado. Disfarça-se como uma viajante comum na companhia aérea do próprio marido bilionário, armada com dispositivos de gravação ocultos e seus instintos de jornalista investigativa. Ela está prestes a vivenciar, em primeira mão, a chocante discriminação que acontece bem debaixo do nariz dele. As elegantes portas de vidro do Aeroporto Internacional Kennedy se abriram enquanto Julia Montgomery ajustava sua mochila deliberadamente usada. Seu cabelo castanho avermelhado estava preso em um rabo de cavalo simples, sem nenhum traço de maquiagem no rosto, um par de jeans velhos, um suéter cinza desbotado e tênis desgastados completavam sua transformação. Ninguém imaginaria que essa mulher com roupas modestas era a esposa de Alexander Montgomery, fundador e CEO da Skyline Airways. Jules verificou seu telefone uma última vez. O aplicativo de gravação de voz já estava em execução e 3 novos e-mails de clientes insatisfeitos haviam chegado, todos encaminhados por ex-colegas do Consumer Advocacy Bureau. O mesmo padrão, ela sussurrou, percorrendo as queixas. Passagens de primeira classe misteriosamente rebaixadas, passageiros com aparência insuficiente transferidos para a parte de trás do avião. Quando ela se aproximou do terminal reluzente, com sua decoração azul e prata característica, Jules se lembrou do jantar que deu início a essa operação. Alex, você notou essas reclamações? Ela perguntou ao marido, que deslizou uma pasta pela mesa de jantar e mal olhou para a papelada da aquisição. O RH cuida do atendimento ao cliente, Jules. Eu confio na minha equipe. A sua equipe não está no andar térreo há anos. Ela respondeu com seu instinto de jornalista, dizendo que algo havia mudado na cultura, mas Alex apenas beijou sua testa. Se isso a incomoda tanto, por que não investiga o assunto? Você ainda é a melhor mente investigativa que conheço. Ele quis dizer isso como um comentário apaziguador, não como uma sugestão real. Mas Julia Montgomery, que já havia se infiltrado por 6 meses para expor a corrupção nos preços farmacêuticos, conhecia uma tarefa quando ouvia uma. Agora, ao pisar no piso polido do terminal Skyline, Jules entrou totalmente no personagem Alexandra Jules Whittaker, seu nome de solteira, voando na primeira classe para Chicago com uma passagem comprada em dinheiro, sem número de passageiro frequente, sem nenhuma marca digital que a conectasse ao Império Montgomery. Uma mulher de 60 anos lutou com sua bagagem de mão perto de um funcionário da Skyline que passou direto por ela, sem parar para oferecer ajuda. Jules ajudou a mulher a levantar sua mala na balança. Obrigada, querida, disse a mulher, dando um tapinha no braço de Jules. Não é como nos velhos tempos, quando eles pulavam para ajudá-la, não é? Não, senhora, não é, respondeu Jules, observando como a mesma funcionária estava agora ajudando avidamente um homem com um terno caro. Ao se aproximar do balcão de check-in, Jules ativou seu pequeno dispositivo de gravação. Enquanto Alexander se concentrava em expansões e aquisições, ela havia notado algo apodrecendo no núcleo de sua empresa. Um elitismo crescente que violava tudo o que seu marido havia originalmente criado para representar a companhia aérea. Hoje ela experimentaria isso em primeira mão. A fila para o check-in da primeira classe avançava sem parar. Jules observava calmamente, seu olhar de jornalista catalogando cada detalhe. Um casal bem vestido com malas de grife recebia sorrisos entusiasmados e ofertas de champanhe. Um senhor idoso com um colete de suéter simples era tratado com uma impaciência mal disfarçada. Não era isso que você queria, pensou Jules, imaginando Alex quando ele lançou a Skyline Airways. Eles eram recém-casados, e a carreira dela no jornalismo investigativo estava decolando no momento em que a companhia aérea dele começou a crescer além do seu humilde começo. Dignidade não deveria ser um artigo de luxo, disse ele aos investidores. Todo passageiro merece respeito, independentemente do preço de sua passagem. Agora, à medida que as ações da Skyline disparavam e Alex passava mais tempo nas salas de reuniões do que nos terminais, algo fundamental havia mudado. Senhorita Whittaker,
Jules olhou para a representante da companhia aérea, Melissa, de acordo com seu crachá, que esperava com uma expressão impaciente. Sim, desculpe, disse Jules, dando um passo à frente com sua identidade e passagem, mexendo deliberadamente em sua carteira desgastada, fazendo o papel de alguém que não está acostumado a viajar na primeira classe. Melissa pegou a documentação de Jules com dedos perfeitamente bem cuidados, sua expressão mudando sutilmente ao avaliar a aparência de Jules, mas a ligeira curva nos cantos de sua boca dizia muito. Você está na primeira classe. Seu tom carregava um ceticismo velado. Sim, respondeu Jules, simplesmente acrescentando um toque de nervosismo. É minha primeira vez. Melissa virou-se para sua colega, uma mulher com um broche de supervisora no blazer. A conversa sussurrada foi baixa o suficiente para que Jules não conseguisse captar as palavras, mas seus olhares contaram a história. Era exatamente isso que Jules estava esperando. Na noite anterior, Alex a flagrara, estudando os mapas de assentos das companhias aéreas. Trabalhando até tarde, ele perguntou, afrouxando a gravata depois de mais um dia de 14 horas, e Jules rapidamente trocou de tela. Apenas uma pesquisa. Ele massageou os ombros dela. Senti falta dos dias em que nós dois ficávamos acordados construindo nossos sonhos. Por um momento, Jules pensou em contar a ele todas as queixas, os padrões, suas suspeitas, mas a exaustão nos olhos dele a impediu. Alex precisava de provas, não de teorias. Agora, quando o supervisor se aproximou com um sorriso prático, Jules ativou o dispositivo de gravação secundário no bolso do paletó. Senhorita Whittaker, sou Linda Patterson, supervisora de atendimento ao cliente, disse a mulher suavemente. Receio que tenha havido um pequeno problema com sua reserva. Jules inclinou a cabeça, a imagem perfeita da confusão. Que tipo de problema? Eu confirmei tudo ontem. Parece que houve um overbooking na primeira classe. Teremos de realocá-la para a classe econômica. É nosso procedimento padrão realocar com base no status de fidelidade. E como você não parece ser uma passageira frequente conosco. Mas eu paguei pela primeira classe, protestou Jules. O sorriso de Linda se intensificou. Sim, e você receberá um reembolso parcial da diferença, talvez na próxima vez. Atrás de Linda, Jules viu Melissa sussurrando para outra colega. Não há entrada para os pobres. Eles deveriam ficar com a Budget Airlines. A colega reprimiu o riso, sem saber que havia acabado de fornecer exatamente a prova de que Jules precisava. A verdadeira investigação havia começado. Gostaria de falar com outro representante, por favor, disse Jules calmamente, mantendo seu caráter enquanto documentava mentalmente cada detalhe. A postura de Linda se enrijeceu. Sua exalação controlada denunciava sua irritação com um cliente difícil. Senhorita Whittaker, asseguro-lhe que não há mais ninguém que possa ajudá-la. Esse é o procedimento padrão quando precisamos reatribuir assentos. O verniz profissional de Linda permaneceu intacto, mas por pouco. Talvez se a senhora fosse membro do Skyline Elite ou passageira regular da primeira classe, poderíamos fazer outros arranjos. Jules notou o preconceito implícito do status determinado não apenas pela filiação, mas pela aparência, pelo fato de pertencer ou não às cabines premium. Esse era exatamente o padrão que as reclamações haviam delineado. Eu entendo, disse Jules, sua voz assumindo um leve tom de desapontamento. Mas é que eu economizei para essa experiência que deveria ser especial. Por uma fração de segundo, algo como uma simpatia genuína passou pelo rosto de Linda, rapidamente substituída por uma neutralidade prática. Atrás do balcão, Melissa revirou os olhos para a colega, sem se preocupar em esconder o desprezo, enquanto Jules aceitava seu cartão de embarque da classe econômica com relutância. Um homem de negócios bem vestido se aproximou do balcão. Seu terno sob medida provavelmente custava mais do que o aluguel mensal da maioria das pessoas, e sua bagagem de couro brilhava sob as luzes do terminal. Sr. Harrington, todo o comportamento de Linda se transformou. Seu sorriso alcançou seus olhos pela primeira vez. É maravilhoso vê-lo novamente. Temos seu assento habitual pronto, e a tripulação foi notificada sobre sua preferência por champanhe.
Na verdade, o Sr. Harrington disse que preciso mudar de assento, pois meu colega está chegando de última hora. Há alguma possibilidade de atualizá-lo para a primeira classe também? Deixe-me ver o que posso fazer, respondeu Linda com entusiasmo. Parece que estamos bem cheios hoje, mas sim, acredito que podemos abrir uma exceção. Jules sentiu uma onda de vingança misturada com decepção. O assento que supostamente não existia havia se materializado instantaneamente para a pessoa certa. Ao se dirigir para a segurança, Jules refletiu sobre a jornada de Alex, que havia começado a Skyline com uma visão genuína, democratizando as viagens de luxo e tratando todos com dignidade. Um toque gentil em seu braço interrompeu seus pensamentos. Foi a mulher mais velha que ela ajudou antes. Eles fizeram isso com você também, não foi? Perguntou ela, com os olhos marejados. Eu os vi rebaixar você. Isso acontece comigo o tempo todo, e eu parei de me vestir bem para os voos, pois parece que isso nunca importa. Isso acontece com frequência? Jules perguntou, mantendo seu disfarce. Meu falecido marido e eu costumávamos voar de primeira classe para todos os lugares nos anos 80. Naquela época, eles julgavam você pela sua passagem, não pela sua aparência. Agora, ela balançou a cabeça, e eu aprendi a levar fotos minhas como prova, com referências a celebridades e à minha fundação familiar. Enquanto caminhavam juntas em direção à segurança, a mulher se apresentou como Margaret Whitfield, uma filantropa que estava voando com a Skyline desde o início. A vergonha é que Margaret continuou com a Skyline, que costumava ser diferente daquele jovem que a fundou. Qual era o nome dele? Sim, é ele mesmo. Ele costumava andar pelas cabines cumprimentando todo mundo. Era uma pena o que acontece quando as empresas ficam grandes demais. Quando Jules se aproximou da segurança, ela notou Caroline Winters, chefe de experiência do cliente da Skylines, sendo escoltada pela pista rápida, a mulher que havia assegurado a Alex que a satisfação do cliente estava em alta. Jules abaixou a cabeça, não querendo ser reconhecida. Caroline não a encontrava com frequência suficiente para identificá-la imediatamente, especialmente com esse traje, mas ela não podia arriscar que a operação fosse comprometida tão cedo. Observando Caroline passar rapidamente pela segurança, sem sequer olhar para os viajantes comuns que aguardavam nas longas filas, Julie sentiu sua determinação se fortalecer. Não se tratava apenas de alguns funcionários mal educados ou incidentes isolados, o problema era cultural e sistêmico, e atingia os níveis mais altos da gerência do Skylines. As evidências estavam se acumulando, e Jules estava apenas começando. A área de embarque do voo 743 para Chicago estava movimentada, e quando Jules se posicionou perto do balcão do portão, observou o jovem agente de portão Trevor, cujo sorriso variava dependendo de quem se aproximava dele. Os membros da primeira classe e do Skyline Elite podem começar a embarcar agora, anunciou Trevor. Jules observou quando Linda, a supervisora do check-in, apareceu atrás do portão e sussurrou algo para Trevor, olhando significativamente para Jules antes de se afastar. Um padrão familiar se desenrolou durante o embarque. Passageiros com roupas de grife foram recebidos com calorosas boas-vindas, enquanto aqueles com roupas mais modestas receberam acenos superficiais. Deixe-me ajudá-la com isso, Sra. Davidson. Queremos que fique confortável. Quando o grupo econômico de Jules foi chamado, a expressão de boas-vindas de Trevor esfriou visivelmente quando ela se aproximou. Passe de boarding? Ele perguntou sem rodeios. Jules apresentou sua passagem com o downgrade da primeira classe em destaque. Você precisará despachar essa mala, disse Trevor apontando para a mochila dela. Não temos mais espaço na cabine principal. O embarque acabou de começar, comentou Jules. Como vocês já estão sem espaço? A política da empresa é garantir que os clientes premium tenham prioridade no compartimento superior. Trevor afirmou que, com a eficiência praticada, sua mala precisará ser despachada. Um passageiro atrás de Jules, um homem de meia-idade com uma camisa polo simples, falou: Desculpe-me, mas acabei de ver que você deixou várias malas maiores passarem sem comentários. A máscara profissional de Trevor caiu momentaneamente. Senhor, estou seguindo o protocolo da empresa.
Se tiver alguma reclamação, entre em contato com o atendimento ao cliente. Enquanto Jules entregava sua mochila com relutância, já tendo transferido seus dispositivos de gravação para os bolsos, ela ouviu Trevor murmurar para seu colega: "Os passageiros da classe econômica acham que merecem tratamento de primeira classe." O colega olhou para Jules e respondeu com um sorriso presunçoso: "Eles deveriam se sentir gratos por estarem no avião, sem entrada para os pobres, lembre-se." A bordo, a divisão de classes era ainda mais acentuada. A primeira classe brilhava com uma iluminação suave e assentos macios, e os comissários de bordo ofereciam toalhas quentes e bebidas de boas-vindas. À medida que Julie seguia em direção à classe econômica, a atmosfera mudava drasticamente, com iluminação mais dura, espaço apertado e comissários de bordo visivelmente menos entusiasmados. Ao ocupar o assento do meio na fileira 27, Jules se viu entre a Margaret de antes e um estudante universitário chamado Jason, que estava voltando para casa para o aniversário de sua avó. "Nos encontramos novamente", disse Margaret calorosamente. "Parece que nós dois fomos exilados para a parte de trás do avião. Estou começando a achar que não é coincidência." Jules respondeu: "Com certeza não é." Margaret baixou o tom de voz. "Estou acompanhando esse padrão há meses. Não se trata apenas de alguns funcionários mal educados. É uma política." Uma comissária de bordo chamada Heather se aproximou da fileira deles para fazer uma verificação de segurança superficial. "Com licença", Jason chamou educadamente. "Minha mesa de bandeja parece estar quebrada." Heather mal olhou para ela. "Faremos um relatório de manutenção após a aterrissagem", disse ela com desdém, já passando. Enquanto o avião taxiava em direção à pista, Jules recebeu uma mensagem de texto de seu contato no escritório corporativo da Skyline. "Encontrei um memorando interno da Winters sobre questões de aparência do projeto implementadas no ano passado. Os materiais de treinamento instruem explicitamente a equipe a alocar o serviço com base no valor percebido do cliente, vinculado a estruturas de bônus." Jules exalou lentamente. Não se tratava de um caso de alguns funcionários preconceituosos, mas de discriminação sistemática, codificada na política da empresa, incentivada com recompensas financeiras. Em altitude de cruzeiro, o serviço de cabine começou com o protocolo familiar da frente para a popa. Através do vão entre os assentos, Jules observou os passageiros da primeira classe receberem aperitivos preparados sob medida e vinho servido de garrafas reais. "É uma grande diferença em relação aos velhos tempos", comentou Margaret, uma vez que a principal distinção era apenas o tamanho do assento e a qualidade da refeição. Agora é como se estivessem servindo espécies diferentes. Quando o serviço chegou à fileira deles, quase uma hora depois, Heather mal fez contato visual ao empurrar um copo plástico de refrigerante para Jules. "Água, por favor", pediu Jules. Heather suspirou com visível irritação. "Eu já servi esta." "Eu entendo, mas prefiro água se possível." Com um revirar de olhos exagerado, Heather pegou de volta o refrigerante indesejado. "Vou ver o que posso fazer", murmurou ela, indo para a próxima fila sem voltar. "Não espere", sussurrou Margaret. "No mês passado, pedi um cobertor e me disseram que eles eram reservados apenas para passageiros premium, apesar de haver uma pilha visível deles." No meio do voo, um senhor idoso 2 fileiras à frente solicitou ajuda com sua medicação que havia sido armazenada em sua mala já despachada. A resposta do comissário de bordo foi chocante em sua insensibilidade. "O senhor deveria ter pensado nisso antes de embarcar. Não há nada que eu possa fazer agora." A acompanhante do homem implorou. "Por favor, é a medicação para o coração dele. Não esperávamos que a mala fosse despachada." "Vou verificar quando tiver tempo", respondeu o atendente, mas passou os 20 minutos seguintes conversando com um colega na cozinha. Jules enviou uma mensagem de texto para sua assistente. "Preciso verificar o histórico da comissária de bordo da Skyline, Heather Morgan, que está trabalhando no voo 743 hoje." A resposta veio minutos depois. 3 reclamações formais registradas somente no mês passado, todas descartadas por Caroline Winters, com a observação de que a adesão aos protocolos PAM justificou a resposta.
E a estrutura de bônus mostra que ela recebeu o prêmio de excelência em serviços premium 2 vezes neste trimestre. Isso confirmou as suspeitas de Jules de que esses comportamentos discriminatórios não eram apenas tolerados, mas também recompensados. 1 hora antes do pouso, Jules apertou o botão de chamada e depois de 5 minutos sem resposta, apesar de os comissários de bordo passarem várias vezes, ela o apertou novamente. Heather finalmente se aproximou. A irritação era evidente em cada movimento. Sim, perguntou ela de forma brusca. Gostaria de saber se poderia me dar um copo de água, disse Jules agradavelmente. Pedi antes, mas não recebi. Estamos nos preparando para o serviço de pouso, terá de esperar. No entanto, do outro lado do corredor, um passageiro em um terno de negócios teve seu botão de chamada atendido imediatamente, recebendo não apenas água, mas um coquetel fresco com um sorriso. Enquanto Jules documentava essa troca, Jason notou suas anotações detalhadas. Você está realmente gravando tudo isso, não está? Perguntou ele calmamente. Você é da FA ou algum tipo de revisor disfarçado? Antes que Jules pudesse responder, Margaret se inclinou. Seja ela quem for, espero que seja alguém que possa finalmente fazer mudanças por aqui. Quando o avião começou a descer, Jules recebeu uma mensagem urgente que a fez congelar. Sua identidade foi comprometida. Caroline Winters está no seu voo, sentada na poltrona 2A. Ela recebeu seu cartão de embarque do agente do portão e sabe o nome falso de Alexander Whittaker. A mente de Jules se acelerou e seu disfarce foi descoberto, mas talvez isso pudesse ser uma vantagem para ela. O plano original era reunir provas e apresentá-las a Alexander em particular. Mas agora, as circunstâncias haviam mudado. O avião aterrissou enquanto o capitão dava as boas-vindas aos passageiros em Chicago. Jules notou uma atividade incomum na primeira classe. Caroline Winters estava de pé, apesar do sinal do cinto de segurança, falando urgentemente com a comissária de bordo líder e gesticulando em direção à parte de trás do avião. Acho que estamos prestes a ter um pouco de emoção, sussurrou Margaret. Jules respirou fundo. Parece que meu cronograma foi acelerado. Quem quer que você seja, disse Jason. Nós o protegemos. O confronto para o qual Jules estava se preparando estava prestes a começar, mas muito antes e muito mais publicamente do que ela havia planejado. Fiquem em seus assentos, ordenou Caroline Winters quando os passageiros começaram a se levantar. Situação de segurança! Uma onda de preocupação percorreu a cabine. Jules permaneceu sentada, com a expressão calma, apesar do coração acelerado. Caroline alcançou a fileira 27, seus cabelos loiros perfeitamente arrumados e seu terno de grife a marcaram como se ela estivesse claramente fora de lugar na classe econômica. Você, disse ela com a voz firme e a fúria controlada. Preciso que venha comigo imediatamente. Jules olhou para cima com uma inocência deliberada. Há algum problema? Fraude de identidade é um crime federal, anunciou Caroline em voz alta. Tentar voar com um nome falso. Minha identidade corresponde ao meu cartão de embarque, interrompeu Jules calmamente. O nome é legalmente meu, Alexandra Jules Whittaker. Não há fraude envolvida. Os olhos de Caroline se estreitaram. Você deliberadamente se apresentou mal. A segurança vai escoltá-la para interrogatório. Ao redor delas, os passageiros murmuravam em confusão e vários telefones erguidos registravam o confronto. Senhorita Winters, disse Jules claramente. Estou gravando desde que entrei no terminal hoje de manhã cada interação, cada comentário, cada exemplo da diretriz de questões de aparência do projeto da Skyline em ação. Caroline ficou visivelmente sem graça. Não sei do que você está falando. Você não sabe? Jules se levantou lentamente. A política interna que instrui a equipe a julgar os clientes por sua aparência, a diretriz de priorizar o atendimento a passageiros com aparência de viajantes premium, a estrutura de bônus que recompensa os funcionários que mantêm as distinções de classe. A comissária de bordo líder deu meio passo para trás. Seus olhos se arregalaram em reconhecimento.
Quem é você? Caroline exigiu, embora seu tom sugerisse que ela já suspeitava. Jules se endireitou até sua altura máxima. Meu nome é Julia Montgomery. E sim, Montgomery. Acredito que você conheça meu marido Alexander, fundador e CEO da Skyline Airways. Um suspiro coletivo percorreu a cabine, seguido pelo som inconfundível de smartphones capturando o momento. Senhora Montgomery, a comissária de bordo principal gaguejou que não tínhamos ideia. Esse era o ponto, respondeu Jules. Eu queria experimentar o que os clientes comuns experimentam, e o que encontrei foi vergonhoso. Caroline tentou recuperar o controle. Esse é um assunto interno da empresa. Deveríamos discutir isso em particular. Não, Jules disse com firmeza que a discriminação não deve ser escondida a portas fechadas. Todos os passageiros merecem saber como estão sendo julgados com base na aparência. Margaret ficou ao lado de Jules. Venho documentando os mesmos padrões há meses, sendo rebaixada apesar de ter pago passagens de primeira classe, ignorada pela equipe e tratada como menos que humana porque não pareço rica o suficiente. Jason acrescentou. Fizeram minha avó verificar seu equipamento médico porque estava usando roupas simples. Ela é uma cirurgiã aposentada que já voou mais de 1 milhão de milhas com a Skyline. Outros passageiros começaram a contar experiências semelhantes, e a barragem do silêncio foi rompida. Uma comissária de bordo na parte de trás deu um passo à frente. É verdade, disse ela, com a voz trêmula. Fomos instruídos a categorizar os passageiros pela aparência, alocação de serviços com base na avaliação de valor visual, como eles chamavam. Caroline a encarou com fúria. Jennifer, já chega. Mas Jennifer continuou. Eles monitoram nossa proporção de serviço premium. Quanto tempo dedicamos aos passageiros bem vestidos em relação aos outros? Se a proporção for muito equilibrada, somos repreendidos. Jules se dirigiu à cabine. Minha investigação não tem como objetivo punir funcionários, mas sim sistemas que corrompem pessoas boas, incentivando comportamentos errados. Ela se voltou para Caroline, que agora estava visivelmente furiosa. Senhorita Winters, acredito que meu marido vai querer um relatório completo sobre como os princípios fundadores de sua empresa foram prejudicados. Os passageiros começaram a aplaudir os smartphones que ainda estavam gravando. Jules sabia que a filmagem estaria online antes mesmo de eles desembarcarem. Agora, disse Jules, suavizando o tom de voz. Sugiro que deixemos esses passageiros desembarcarem, pois já vivenciaram drama suficiente no horizonte por um dia. Quando as pessoas começaram a recolher seus pertences, muitos pararam para apertar a mão de Jules ou compartilhar suas próprias histórias. Você me faz lembrar de mim mesma em minha juventude, ela sussurrou. Nunca tive medo de defender o que é certo. O celular de Jules tocou com uma mensagem de texto de Alexander. Acabei de ver a filmagem do avião, por que você não me disse que viria para Chicago hoje à noite? Temos trabalho a fazer. 3 semanas depois, Jules estava diante de um auditório lotado na sede da Skyline Airways. Alexander estava ao lado dela. Sua presença era tanto um apoio quanto um símbolo das mudanças que já estavam em andamento. Obrigado a todos por terem vindo, Jules. O dia de hoje não é para ficar remoendo os erros do passado, mas para voltar à visão original que fundou esta companhia aérea. Na tela atrás dela, apareceu a declaração de missão original da Skyline. Proporcionar dignidade e viagens para todos os passageiros, independentemente da classe do bilhete ou do histórico pessoal. Alexander deu um passo à frente. Quando comecei esta empresa, isso não era apenas um slogan de marketing. Era o nosso propósito. Em algum momento, perdemos isso de vista. Assumo a responsabilidade por ter me desconectado de nossas operações diárias. Jules fez um gesto para Margaret Whitfield e Jennifer, a comissária de bordo que havia se manifestado. Essas mulheres concordaram em nos ajudar a reconstruir nossa cultura. Margaret descreveu sua nova função, liderando o Comitê de Dignidade dos Passageiros, um grupo de diversos passageiros frequentes que forneceria feedback regular sobre suas experiências. Jennifer aproximou-se nervosamente do microfone.
Há 3 semanas eu estava apavorada com a possibilidade de perder meu emprego por me manifestar. Em vez disso, fui convidada a me ajudar a treinar a equipe nos novos protocolos de serviço. Jules voltou ao centro do palco. Eliminamos as políticas discriminatórias, a diretriz de questões de aparência do projeto foi encerrada, juntamente com as estruturas de bônus que recompensavam o tratamento de alguns passageiros melhor do que outros. Ela exibiu as novas métricas de serviço, as pontuações de satisfação do cliente, que não faziam distinção entre as classes de cabine, os tempos de resposta aos botões de chamada que exigiam atenção igual a todas as sessões. Mas as mudanças de política são apenas o começo, Jules. A verdadeira transformação contínua requer uma mudança cultural. Alexander voltou a falar com ela. É por isso que estamos implementando um treinamento abrangente para todos os funcionários que atendem aos clientes, não para ensiná-los a tratar todos igualmente. Acredito que vocês já sabem como fazer isso, mas para desfazer o condicionamento que sugeria o contrário. Jules notou Caroline Winters sentada na última fileira depois do incidente de Chicago. Caroline esperava ser demitida, mas Alexander lhe deu a opção de se demitir ou ajudar a consertar o sistema que ela havia corrompido. Ninguém será demitido com base em ações passadas que seguiram as diretrizes da empresa, explicou Jules. Em vez disso, estamos oferecendo a todos a chance de fazer parte da solução. Quando a apresentação foi concluída, um comissário de bordo sênior perguntou: Senhora Montgomery, os passageiros premium pagam mais. Eles não merecem mais atenção? Jules assentiu com a cabeça. Os passageiros premium merecem mais conforto e comodidades, pois pagam por um assento mais amplo, comida melhor, embarque prioritário, mas não merecem mais dignidade humana ou respeito básico. Mais tarde, Caroline se aproximou de Jules e Alexander. Eu devo desculpas a vocês dois, disse ela com rigidez. Eu me convenci de que estava maximizando a receita, mas perdi de vista o custo humano. Todos merecem uma segunda chance, respondeu Jules pensativamente, mesmo os executivos que cometem erros graves. Naquela noite, enquanto Jules e Alexander caminhavam pelo tranquilo terminal, eles pararam diante de uma fotografia do primeiro avião da Skyline. Sabe, a parte mais estranha é que Alexander disse que eu nunca percebi as mudanças que estavam acontecendo. Eram tão graduais, cada uma justificada pela receita ou pela eficiência. Jules apertou sua mão. É assim que os princípios se desgastam, não todos de uma vez, mas pouco a pouco, até que um dia você está dirigindo uma empresa que não reconheceria. Obrigado, disse ele suavemente, por ser corajoso o suficiente para me mostrar a verdade. 6 meses depois, Jules estava no portão do voo 743 da Skyline para Chicago, a mesma rota em que sua investigação havia chegado a uma conclusão dramática. Dessa vez, ela não estava disfarçada e as mudanças foram imediatamente visíveis. A área do portão de embarque havia sido redesenhada para eliminar a separação visível entre os passageiros da classe econômica e da classe premium. O processo de embarque agora se desenrolava sem problemas, enfatizando a cortesia em vez do status. Trevor, o agente do portão de embarque, estava ajudando um senhor idoso com seu cartão de embarque quando viu Jules e fez um pequeno aceno de cabeça. Senhora Montgomery, é bom vê-la novamente. Jules, por favor, ela corrigiu gentilmente. Como estão indo as coisas com os novos protocolos? Melhor do que eu esperava. Trevor respondeu que há menos tensão agora, que não estamos constantemente policiando quem está onde. A bordo, Jules sentou-se na fileira 27, o mesmo assento de sua investigação. Heather, a comissária de bordo que havia sido tão desdenhosa antes, aproximou-se com óbvio desconforto. Senhora Montgomery, Jules, ela corrigiu com um sorriso, e por favor, sem desconforto, estamos todos seguindo em frente juntos. Os ombros de Heather relaxaram. Obrigada pela água de hoje? Ela perguntou com uma pequena nota de humor. Durante todo o voo, Jules observou que as mudanças nos botões de chamada eram atendidas prontamente, independentemente da seção da cabine. Após o pouso, Jules reconheceu Margaret Whitfield no corredor. Jules Montgomery, que surpresa!
Ela gesticulou para o homem ao seu lado. Este é meu irmão Henry. Eu estava dizendo a ele como a Skyline está diferente agora. Ainda é um trabalho em andamento, Julius reconheceu, mas estamos comprometidos com a jornada. Isso é tudo o que qualquer um de nós pode pedir, Margaret respondeu, para sermos vistos como seres humanos e não como carteiras ambulantes. De fato, várias companhias aéreas concorrentes haviam anunciado suas próprias iniciativas de dignidade desde que a investigação de Jules se tornou pública. Alexander estava esperando no terminal. Como foi? Perguntou ele, abraçando-a. Um progresso genuíno, respondeu ela. Não é perfeito, mas está indo na direção certa. Eles caminharam juntos pelo O'Hare, passando pelo portão de embarque de outra companhia aérea, onde os passageiros estavam claramente sendo classificados por aparência. Ainda há muito trabalho a ser feito, observou Jules. Alexander acenou com a cabeça. Mas pelo menos começamos a conversa. As pessoas estão se conscientizando de que a dignidade é um direito fundamental e não um artigo de luxo. Jules fez uma pausa, observando o fluxo de viajantes que passava pelo terminal. O que aconteceu na Skyline não tem a ver apenas com viagens aéreas, mas com a facilidade com que categorizamos as pessoas, com a rapidez com que decidimos quem merece o nosso melhor e quem não merece, e como esses julgamentos são quase sempre baseados em coisas superficiais. Alexander acrescentou. É exatamente por isso que compartilhar essas histórias é importante, porque toda vez que alguém se reconhece na luta, seja como o julgado ou como aquele que está julgando, há uma oportunidade de mudança. Em uma época em que a dignidade às vezes parecia um luxo reservado a poucos privilegiados, a verdadeira revolução foi lembrar que ela pertencia a todos, independentemente do que vestiam, de sua aparência ou de onde se sentavam no avião. E essa era uma história que valia a pena ser contada. Se esta história o comoveu, clique em inscrever-se e compartilhe nos comentários. Quando você for julgado pela aparência, o verdadeiro valor não está nas roupas ou no status, mas na forma como tratamos uns aos outros. Nossa geração sabe que a substância é mais importante do que o estilo.